Hoje nós vamos começar uma série nova. Na verdade, já começamos. Lá no meio do ano nós falamos sobre culto e apresentamos uma definição sobre culto. Como foi de emergência, porque precisávamos responder por que voltamos tão rápido e por que nos arriscamos logo lá no começo da pandemia. Então, preparamos a resolução de culto e apresentamos. E hoje nós vamos dar o que seria essa primeira aula dessa nova série, Resoluções Bíblicas para a Vida Atual. Resoluções Bíblicas para a Vida Atual. Tem um PowerPoint? Já chega aí. Aí, ó, o Zé caprichou no PowerPoint. A Igreja Atual. Está me corrigindo já. Resoluções Bíblicas para a Igreja Atual. A Igreja Atual. À luz das mudanças, constantes mudanças de cultura e nos relacionamentos e no Ocidente aqui, as mudanças que a igreja tem sofrido também com a pandemia, com todo o uso da tecnologia e muitas mudanças, nós precisamos redefinir o que cremos, como cremos, conceitos que são importantes, conceitos que não negociamos, conceitos que podem ser negociados, precisamos definir isso, mas precisamos saber de onde partimos. De onde partimos? Qual é o nosso ponto de partida? O que tomamos como base para definir, para delinear o que é dogmático, o que não é dogmático, o que abrimos mão, o que não abrimos mão, os nossos conceitos, as nossas diretrizes, nossas resoluções de família, de igreja, de culto, de vida, etc. E precisamos apresentar o nosso ponto de partida, a nossa base é o que vamos fazer hoje nesta aula. Então, os irmãos podem perguntar a qualquer momento, corrigir, comentar. Davi também, fica à vontade. Todo mundo. Bom dia a todos. Nós vamos fazer como fizemos naquela definição de culto. Não haverá uma mediação. O material foi produzido juntos, então todos aqui participaram desse material. Então, nós vamos avançando, à medida que você tiver uma dúvida, ou quiser fazer um comentário, é só levantar a mão, a gente para. O nosso planejamento é terminar essa aula hoje, se não der tempo, a gente continua semana que vem, não tem problema. Nós vamos até as 10 agora, aí temos o nosso intervalo, 10h10 o sinal vai tocar, o pessoal da música já vai estar preparado aqui. A hora que você começar a ouvir a música de fundo e o sinal tocando, é hora de voltar do cafezinho, do chazinho. E aí nós vamos até as 11, tá bom? Não vamos passar desse horário. Então, se der tempo de terminar até lá, a gente termina. Caso contrário, continuamos semana que vem. Não há pressa. O importante é que a gente assimile aquilo que é proposto. Tudo bem? Perguntou se o drone está gravando a gente, o drone está gravando. O negócio está ficando melhor, né, Juliano? Está ficando profissional, Juliano? O Juliano falou que a gente vai fazer TikTok com isso aí, não vai não. Só gravar. Já apagou a luz, né? Mas está funcionando a câmera, pelo menos. Muito bom. Nós vamos passear por 3 tópicos principais. Então, se você quer anotar ou ficar melhor aí para a sua gravação. Então, 3 tópicos, à medida que a gente for avançando em cada um, a gente vai avisar, tá bom? O primeiro tópico é o estabelecimento do padrão divino. Deus estabeleceu um padrão. Pode passar, Ju. A Ju está lá passando para nós os slides, mais um. Vamos ver de onde surgiu o padrão do Senhor, que é aquilo que nós deveríamos estudar, nos deter, nos ater, e viver, seguir, né? Vamos lá, vamos abrir em Gênesis capítulo 1. Aí no slide você tem a imagem do teto da capela, teto interior, né, da Capela Sistina, pincelado por Michelangelo, às custas das indulgências. Para quem gosta de história da igreja, é mais ou menos isso aí. É por causa dessa obra na Capela Sistina que, não é por causa só dessa obra, mas
o Papa queria fazer essa capela linda, fantástica, contratou Michelangelo para fazer, mas aí no meio do trabalho o dinheiro faltou. E aí eles já aproveitaram aquilo que já faziam, que era a cobrança de indulgências, que era garantir a salvação ou perdão de pecados por meio de um tratado assinado pelo Papa, e em troca dessas indulgências as pessoas pagavam e recebiam o perdão para si, o perdão para familiares, entes que já haviam morrido, para poder pagar a obra de Michelangelo lá no teto dessa capela. Então, foi às custas de muito engano e muita gente desvirtuada. A imagem é maior do que isso, eu cortei uma parte ali que é imprópria para o horário, né, do homem ali, mas você tem ao lado direito de vocês uma representação de Deus criando o homem, ali no Gênesis, que é o texto que a gente vai ler agora. Tá bom? Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29. Alguém gostaria de ler para nós essa passagem? Alguém poderia ler? A irmã Ivone. Tem microfone, ela? Não tem? Então a gente vai ter que ficar aqui. Tem um de mão aí, Gil? Gênesis 1, 28 e 29, a irmã Ivone lerá para nós. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Muito bom, nós temos aqui, depois que Deus cria o homem, ele se aproxima do homem e da mulher e ele dá duas ordens principais. A primeira ordem está no versículo 28, eles deveriam se multiplicar, então ter filhos, encher a terra com filhos. E a segunda ordem também está no versículo 28, em que eles deveriam governar a criação em nome de Deus, dominar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Então você vê que Deus está dando ordens ao homem, ali no Éden, o homem e a mulher, do que Deus esperava que eles fizessem naquele local. Quando nós avançamos um pouquinho mais no capítulo 2, Deus, o autor de Gênesis, ele nos conta como foi a criação do homem e da mulher com mais detalhes. Então aquilo que nós acabamos de ler, ele conta mais pausadamente. No capítulo 2, a partir do versículo 15, até o versículo 18, quem pode ler para nós agora? Gênesis 2, de 15 a 18. Rafael? Gênesis 2, de 15 a 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok. Um pouquinho mais de detalhes sobre esse momento em que Deus fala com a humanidade, fala com o homem que ele criou. Aqui, ele está falando diretamente ao homem, antes da criação ou da formação da mulher. E ele diz ao homem, Deus cria o jardim e cria o homem fora do jardim, coloca o homem dentro do jardim no Éden, e ali ele dá essa ordem. Olha, ou melhor, antes da ordem, versículo 15, o homem tinha duas funções ali no jardim. Ele tinha a função de cultivar e guardar o jardim. Implica naquilo que Deus mandou que ele fizesse no capítulo 1. Ele governasse sobre a criação. E aí no versículo nos versículos 16 e 17, ele dá uma ordem clara de que ele podia comer de tudo, ele tinha liberdade dentro dos limites de Deus, mas que ele não poderia comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí,
Deus constata de que é necessário que para que o homem cumpra esse padrão, ele precisa de uma auxiliadora. E aí a mulher é formada a partir do homem, a gente sabe disso. Vamos olhar isso com mais detalhes no próximo tópico de aula, que é sobre o que é vida. Então, na aula do domingo que vem, a gente vai olhar com mais atenção para esses textos. Mas o que é importante aqui é que Deus colocou para o homem a sua lei claramente quando o cria. Aquilo que ele queria do homem, ele disse ali no jardim. Mas quando você avança um pouco na leitura do texto bíblico, você lê textos, por exemplo, como Eclesiastes 3:11, que nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem desejasse o próprio Deus e procurasse o próprio Deus, mesmo que assim não conhecesse todas as obras de Deus. Nós avançamos um pouco mais ainda, lá no Novo Testamento, Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz que a lei de Deus foi gravada no coração dos homens. Mesmo que Israel tivesse a lei escrita por Moisés, antes mesmo dessa lei ser escrita, Deus já tinha escrito ela no coração dos homens, ao criar os homens. E esse é o motivo pelo qual, em todas as nações, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Deus ou de Cristo, há algum aspecto de moralidade, de decência, de ordem, de organização, de amor, mesmo que desvirtuado, porque há a lei de Deus no coração das pessoas. E é exatamente isso que Paulo diz em Atos capítulo 17, quando está diante dos filósofos de Atenas, e ele diz: Deus criou os homens, determinou locais onde eles habitariam, as épocas em que eles viveriam, para que de alguma maneira, mesmo que tateando no escuro, eles pudessem encontrá-lo. Então Deus cria o homem, no Éden dá as ordens que ele planeja, daquilo que ele espera que o homem faça, e não só isso, ele não só fala com o homem, mas ele colocou dentro do homem um anseio pelo divino, que é identificado como um desejo por Deus, que vai gerar no homem uma busca pela divindade, mas não só isso, também provoca no homem um senso de moralidade, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada ali no coração do homem. Então a lei de Deus foi colocada no coração do homem, e essa lei, repetida oralmente, aqui no princípio, sempre que a gente se referir a Gênesis, nós vamos lembrar, principalmente do Éden, nós vamos lembrar do princípio, tá? Então lembre-se aí, quando dissermos princípio, com P maiúscula, estamos nos referindo a esse momento. Deus repete essa lei que já está no coração do homem, agora, oralmente ao homem. E é esse princípio, essa lei que Deus coloca dentro do homem, que repete para ele, que estabelece como é que ele vai viver no mundo criado por Deus. O que o homem vai fazer uma vez que foi criado pelo Senhor? Fazer o que Deus ordenou para ele e que está gravado no coração dele. Certo? Alguma pergunta aqui sobre isso? No Éden, Deus se relaciona com esse homem e orienta, como José bem falou, tudo que esse homem precisava saber para viver. Ele não precisava decidir sobre absolutamente nada. Deus já o orientava, tudo o que ele precisava fazer, o que ele deveria comer, onde ele deveria morar, onde ele não deveria morar, tudo. Ele não tinha que escolher entre bem e mal. O homem não tinha essa função de escolher entre bem e mal. Deus conversava com ele ao cair da tarde e o orientava. A escolha do homem era só entre o bem e o bem. Bom, tem duas árvores lá, uma da banana, a outra da manga. Tanto faz se eu comer banana, se eu comer manga. As duas coisas são boas. Era essa a escolha que o homem tinha que fazer. Deus, com ele ali, constantemente o orientava e o ensinava. Ele só escolhia entre bem e bem, não tinha possibilidade de escolher. Ele não deveria escolher, não foi criado para isso, não tinha competência para isso, para escolher entre bem e mal. Só entre bem e bem, o que daria no mesmo. Logo a gente percebe que o homem não era guiado por seus sentidos, né? Ele não vivia uma busca pelo seu próprio prazer. Deus falava para ele o que ele precisava fazer, ele fazia. Ele não vivia em torno de si apenas, ele pensava no que Deus mandava ele fazer e ele ia e cumpria essa ordem de Deus. Deus lhe dizia o que era bem, o que era bom para ele, e ele assim sentia prazer em obedecer ao que Deus ordenava. Era algo natural,
Porque lembre-se que isso acontece antes da queda, né? Tudo estava perfeito e o homem fazia o que Deus mandava. E ele sentia prazer em realizar as ordens de Deus. Então, tudo que o homem precisava saber sobre família, sobre cultura, sobre sociedade, sobre trabalho, tudo que ele precisava saber, ele já tinha ali. Deus já tinha dado para ele, já tinha revelado para ele, já orientava, já o dirigia em todos os aspectos da vida, todos os aspectos da vida. Não lhe faltava nenhuma orientação ali. Aquela imagem de um homem nas cavernas, né, de que nos é pintada na escola, não se comunica bem com o Gênesis. No princípio, o homem não é criado como um macaco, ou vem do macaco, fazendo grunhidos e comendo terra. O homem é criado à imagem de Deus. E diante de Deus ele aprende a falar, porque ele vê Deus falando. E ele aprende uma linguagem. E ele sabe quem ele é. E ele sabe o que ele deve fazer. Então é muito mais digno do que nos é pintado na teoria da evolução. E você tem que tirar isso da sua mente, de que esse homem aqui é um primata incapaz de pensar como nós pensamos. Pelo contrário, nós podemos considerar que Adão era muito mais capaz de pensar como pensamos, porque nós somos afetados pela queda. Somos afetados pela queda. Então, você consegue imaginar os limites, ou melhor, a falta de limites de onde o homem poderia chegar nessa condição, né? Se o homem já cria tanta coisa boa hoje, caído, e mesmo sem conhecer a Deus e reconhecer a Deus, imagine naquelas condições, no jardim, né? No princípio. Mas é digno que a gente note aqui, de que o fato de que Deus já tinha dado tudo para o homem do que ele precisava e dito ao homem o que ele esperava do homem, e que ele tinha que escolher apenas entre bem e bem. Deus não o criou para escolher entre bem e mal, exatamente por isso que havia uma árvore para que ele não comesse. Porque no dia em que ele comer, a gente sabe, a partir dali ele conhece o que é bem e mal. Então, eu vou usar um termo aqui, que faz alguns terem urticária, mas para outros é um termo tranquilo. Mas a gente quer lidar com ele, porque é importante lidar com esse termo quando olhamos para Gênesis 1. É a respeito do livre-arbítrio. Quando a gente olha para a narrativa de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, o homem não tinha livre-arbítrio. E eu vou explicar o que isso significa. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de arbitrar livremente. E o que é arbitrar? É escolher entre aquilo que é certo ou errado, é regular as coisas. É discernir o que é bom e o que não é. É colocar regras, limites. Deus nunca diz para o homem, você vai colocar regras no mundo que eu criei. Não, Deus diz, você vai seguir as regras que eu criei. Você está no mundo que eu criei, do jeito que eu quero, e você vai fazer o que eu quero. Ah, Deus é cruel? De jeito nenhum. Eu gostaria muito de ser Adão nesse momento. Porque olha o que Deus está dando para o homem. Deus está dando uma liberdade do homem escolher entre aquilo que é bom e aquilo que também é bom. E qualquer uma das escolhas que ele seguir, vai glorificar a Deus e vai fazer bem para ele. Então, o homem nunca teve competência para arbitrar entre o que é bom e mal. O que é certo ou errado, ou aquilo que é bom ou ruim, bem ou mal, né? A liberdade dele, ou a gente poderia chamar aqui de autonomia, porque Deus não criou um robô. Esse homem, ele pensa por conta própria, ele fala por conta própria, ele toma decisões, a gente percebe isso na narrativa de Gênesis 3, quando eles caem em pecado. Então, o homem não é uma máquina, ele tem uma autonomia, uma liberdade, mas é simplesmente para escolher entre as opções que Deus ofereceu para ele. Então, você pode ir até aqui, depois daqui você não pode ir. Ah, mas e se eu quiser? Você não tem competência. Então, a gente pode imaginar Adão olhando para tudo que Deus criou, olhando para as duas pernas que ele tinha e dizendo, mas eu não quero andar com duas pernas, eu quero voar. E ele sobe na maior montanha que havia ali no Éden e pula da montanha. O que vai acontecer com Adão? Ele vai voar? Tem gente que disse aí na história que Adão voava. Mas não, ele não vai voar, porque Deus criou ele para andar sobre as duas pernas. É claro que Adão não fez isso, porque Adão não precisava.
Porque tudo que ele tinha era bom e o Deus amoroso que se relacionava com ele estava ali dizendo para ele que aquilo era bom. Ele não precisava de mais nada. Então, Adão tinha limites. Limites que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria sair daqueles limites. Porque Deus quis que ele fosse daquele jeito. E que ele fizesse as coisas daquele jeito. Então, quando você pensa em liberdade do homem, nós não estamos anulando que o homem é um indivíduo pensante que toma suas decisões. No princípio, Adão tinha liberdade, autonomia, porém para escolher entre aquilo que Deus deu para ele escolher. Entre bem e bem. Mas a gente sabe que ele toma uma decisão equivocada. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Tá? Então, a gente está pensando só em Gênesis 1 e 2. Agora nós vamos para o capítulo 3 e vamos ver quando ele ousa tomar uma decisão fora dos limites que Deus colocou para ele. E o que acontece nesse momento. Mas até aqui nós falamos sobre o estabelecimento do padrão divino. Deus estabeleceu um padrão ali no princípio e deixou claro isso para o homem. Tudo bem? Encerramos o primeiro tópico. Agora a gente quer abrir para perguntas, para comentários, para discordâncias. Vocês fiquem bem à vontade. Levanta a mão só que aí até o microfone chegar em você. (1, 28 e 29). Gênesis 2, de 15 a 18. Tá tranquilo? Tá bom. Então vamos avançar? Com a queda, e a primeira queda de inteligência, porque Adão deveria e sabia que Deus é onipotente, fez tudo, governava sobre tudo, e que Adão era um ser limitado, como é que Adão é tão estúpido para perceber que pode contrariar esse Deus, desafiar esse Deus? Então a primeira queda é de inteligência. E começa quando o homem deixa de obedecer a Deus e resolve querer decidir por ele mesmo, querer fazer as coisas de acordo com os seus sentidos. O Gil falou isso. Adão deveria fazer tudo o que Deus mandava, e ele seria feliz fazendo tudo o que Deus mandava. Então o prazer dele estava em obedecer ao que Deus mandava. De repente ele quer ter prazer com os seus sentidos, ele começa a ver e achar aquilo agradável, e querer desejar aquilo, e experimentar aquilo. Então ele quer buscar nos seus sentidos, tanto de visão como de tato, e muitos outros, ele quer ser guiado por esses sentidos, por essas percepções, para ter prazer, o prazer que ele deveria ter em obedecer a Deus, e que as Escrituras vão reproduzir na lei do Senhor, que é boa, perfeita, que é agradável. E era lá que ele deveria encontrar prazer, e não nos seus sentidos, mas isso não é o que acontece. A gente vê isso em Gênesis 3, verso de 5 a 7. Quem quer ler esse texto? Gênesis 3, de 5 a 7. Uma outra pessoa em 22, 24. De 22 a 24. Também Gênesis 3, de 22 a 24. Com a queda, nós passamos a ter dois padrões, dois modos de vida, dois caminhos. O caminho de Deus e um caminho do homem. Um padrão divino que Deus já tinha estabelecido, e um padrão humano guiado pelo homem, pela sua busca pelo prazer. Um caminho do homem e um caminho de Deus. Um padrão divino e um padrão do homem. É isso que nós vamos falar agora nesse segundo ponto, a reprodução de dois padrões. O primeiro era o de Deus, que Deus já tinha estabelecido tudo que o homem precisava saber. Ok? Quem quer ler Gênesis 3? Alguém? Qual que é o versículo mesmo? Gênesis 3, 5 a 7. Depois do 22 ao 24. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento,
tomou do seu fruto, comeu e a deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o que acontece é que o homem fala assim: olha, eu quero decidir por mim mesmo. Eu quero escolher por mim mesmo o que é bom e o que é mal. O que é bom e o que é mal. E o que Deus fala para ele: tá bom, é isso que você quer. Você quer decidir entre o bem e o mal. Você quer ter essa condição, essa possibilidade de fazer por você mesmo, de decidir por você mesmo. Então faça isso. Faça isso. Eu vou tomar algumas providências aqui. Não vai ser aqui que você vai fazer isso, você vai cair fora. Não vai poder voltar aqui, porque aqui tem a árvore da vida. Algumas providências eu vou tomar. Mas já que você quer, então faça como você quer. E o homem tinha competência para escolher entre o bem e o mal? O homem tinha competência para escolher entre o bem e o mal? Não, não tinha. Ele não tinha competência. Nós não temos competência para escolher entre o bem e o mal. Não temos nenhuma competência para escolher entre o bem e o mal. E aí no que dá? No que dá? Não dá legal. Não dá legal. Começa a dar errado. O homem não tem habilidade, não tem competência para escolher entre bem e o mal. Ele só deveria escolher entre bem e bem, foi criado para isso. Mas com a queda ele passa a ser conhecedor do bem e do mal e não tem competência para lidar com isso, como nós também não temos. E aí a coisa dá errado e aí se estabelece, nesse momento se estabelece esses dois padrões. E tudo que o homem faz é tendencioso, não é mais inclinado para o bem, porque ele não vive mais como Deus tinha estabelecido que ele deveria viver. Ok. A gente vê isso como prova, é que esse outro padrão ele começa a ser mostrado na vida do homem, na vida de Caim. Vamos lá para Gênesis 4. Alguém pode ler? Gênesis 4, acho que tinha um outro texto, não tinha? No 22, já falou? 4, 17 a 24. Alguém pode ler? Conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim ficou numa cidade e deu o nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu Irande a Irande. Gerou Meuzael. Mesusael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. A Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jabal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Até 24. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante, de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, a Ada e a Zila:
Dai ouvidos à minha voz, escutais, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Ok. Então, apesar dos avanços aqui do homem em poder saber lidar com a terra, com o maquinário que começa a surgir aqui, e o avanço tecnológico, vamos dizer assim, mesmo bem pequeno, mas naquela época já aparecendo. A gente vê também que aqui é falado também sobre um homem matar o outro. Então, a gente nota que, apesar de todo esse avanço, né, todo esse desenvolvimento, na verdade o homem é uma tentativa que ele está tendo, querendo fazer, do que Deus já estabeleceu lá atrás. Ou seja, é uma má interpretação do princípio que Deus havia dado. Então ele está realmente seguindo o seu coração, e não o que Deus colocou, e não como Deus estabeleceu lá atrás, lá no princípio. Porque Deus falava e o homem obedecia, e ele só tinha a escolha do bem apenas. E agora ele tem a escolha do mal. E aí ele tem uma má interpretação do que Deus havia colocado. Então a gente vê que depois que o homem cai, e primeiro o padrão surge perfeito, mas quando a queda surge, as coisas tendem a ficar pior. E a gente vai correndo, e depois a gente vai ver como é que a coisa fica cada vez mais complicada na vida do homem. Então, esse desenvolvimento aconteceria no princípio. Nós vimos aqui, como o Gil falou, criação de ferramentas, de música, porque Lameque faz o primeiro poema fora do Éden, né, pelo menos registrado. Só que tudo isso alheio à supervisão de Deus. O desenvolvimento humano aconteceria sob a supervisão de Deus, debaixo dessa supervisão. Agora, fora do Éden, o homem segue o seu próprio caminho. E ele não reproduz mais o padrão divino, ele reproduz apenas o pecado. E é isso que a gente lê na narrativa de Gênesis 5, por exemplo. Todos os que nascem morrem. É isso que eles estão reproduzindo e passando para os seus filhos. Então, a partir desse momento, a partir da queda, os homens passam a ser guiados em uma busca sensorial de prazer. Então, eles querem sentir aquilo que é agradável. Então, o homem busca aquilo que vai satisfazê-lo após a queda, sem considerar ou sem se atentar aos efeitos do pecado dentro do seu coração. Então, esses efeitos da queda, o pecado dentro do homem, atingem, afetam tudo o que ele é. E o homem alheio a Deus, longe de Deus, fora do princípio, fora do jardim, ele não consegue perceber isso, ele não consegue perceber o quanto o pecado contamina os seus sentidos, contamina as suas percepções, as suas paixões, e agora ele é incapaz de discernir se aquilo que dá prazer para ele é algo bom ou ruim, se é bem ou mal. Ele simplesmente persegue isso, porque ele não, como foi dito, ele não foi criado para ter competência para escolher entre bem e mal. E quando ele decide escolher entre bem e mal, ele não sabe fazer isso. Então o que ele escolhe entre bem e mal? Sempre mal, porque ele não foi criado para escolher isso. Ele não foi criado para escolher isso. Não significa que ele não vai produzir algumas coisas boas. A gente viu a tecnologia sendo criada aqui. Porém, sempre maculada pelo pecado. É sempre manchada pelo pecado. E a gente vê a situação, Lameque chega a seguir os passos do seu antepassado, de matar também pessoas, né, de tomar 2 mulheres para si. Ele está seguindo um outro padrão. Então, estão sendo reproduzidos 2 padrões. O primeiro é o padrão do homem. E a gente vê lá no nosso slide, o padrão divino, Adão e Eva no princípio. Deus já tinha estabelecido o que seria sacerdócio, família, povo, trabalho, cultura, sociedade, enfim. Quando o homem cai, a partir de Caim, até chegar em Lameque, nós temos um padrão humano sobre essas coisas. E o homem começa a criar as suas próprias instituições, movido pelo seu próprio pecado. Tudo bem até aqui?
Mas a coisa ainda é muito recente, ainda está muito próximo ali do Éden, do princípio, de quando tudo aconteceu. E Gênesis 4 fala que Adão e Eva tiveram relação. Gênesis 4, 25 diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Os irmãos lembram que Deus, o que José frisou no começo, Deus se relacionava com esse homem, Deus deu toda a orientação para esse homem, cravou no coração desse homem a lei de Deus, colocou no coração desse homem um anseio pelo eterno, Eclesiastes diz isso, e esse homem agora, mesmo maculado pelo pecado, mesmo buscando prazer em si mesmo, ao invés de buscar prazer no Senhor, ele ainda pode tatear. E ele ainda tem condições de buscar a Deus de alguma forma, de buscar o eterno. E a partir de 7, passa-se a invocar o nome do Senhor, passa-se a tentar reproduzir o que se consegue do padrão que Deus tinha estabelecido lá no princípio. Então, a partir de 7, esse padrão que Deus já tinha dado para Adão, para Eva, para quem estava lá no Éden, ele continua sendo repassado de família em família. Os pais continuam repetindo para os filhos, como os Salmos fala isso, como Deuteronômio também fala isso, que os pais devem inculcar nos seus filhos, verbalmente, oralmente, o que Deus já tinha falado diretamente para o homem lá no Éden. Até que a coisa chega no dilúvio, chega em Noé, Gênesis 6, de 1 a 12. Quem quer ler Gênesis 6, de 1 a 12? O pessoal quer ler. Gênesis 6, de 1 a 12. Rafael. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Joia, obrigado. Então, os irmãos estão vendo o PowerPoint. Então, tá aqui? Tá aqui. Então, lá em cima tem a linhagem que vai de 7, e eles vão se reproduzindo, e eles vão tentando repetir esse padrão que Deus tinha estabelecido. E também, por Caim, o pessoal vai se reproduzindo e vão reproduzindo esse padrão humano, esse caminho do homem. Até que a coisa chega num ponto que Deus fala: não, já basta. Já basta. Só a família de Noé está tentando me buscar, só a família de Noé está empenhada em me servir, o restante de toda a população já se perdeu, eles estão vivendo para eles mesmos, são espelhos de si mesmos, réguas de si mesmos. Vamos acabar com isso aqui, porque não deu certo, não deu certo. O homem só faz se reproduzir para o mal, toda a inclinação dele é para o mal. E Deus acaba com tudo no dilúvio, a fim de tentar recomeçar uma nova povoação, na tentativa de que o homem se empenhe novamente em reproduzir o caminho de Deus, em tentar buscar a Deus. A gente vai para o intervalo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Tudo que o homem precisava saber para conduzir sua vida, para viver, Deus já tinha revelado para ele. Tudo. Toda a revelação que o homem precisava para a vida, Deus já tinha dado para ele. E esse homem, o que ele faz? Esse homem se afasta de Deus cada vez mais. Ele se afasta de Deus cada vez mais. Ele vai esquecendo do que Deus tinha falado para ele, de como Deus era. Deus o tinha feito diante dele, a imagem dele, voltado para ele. E esse homem agora começa a caminhar para longe, em sentido contrário, e começa a se esquecer de como Deus é. Então, esse conceito de revelação progressiva, que a teologia sistemática tanto
define, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, o homem vai conhecendo cada vez menos de Deus, vai se afastando cada vez mais de Deus, vai esquecendo cada vez mais o que Deus tinha revelado para ele, até que chega um ponto que Deus simplesmente encerra aquilo ali. Não, o homem se afastou demais de mim, se esqueceu o que ele deveria fazer. Então esse conceito de revelação progressiva não se encaixa, não faz sentido. Que o homem foi passando a conhecer mais de Deus ao longo da história. Não, pelo contrário, o homem conhece cada vez menos de Deus. Cada vez menos de Deus. O homem está cada vez mais distante de Deus. Deus vai tentando buscar o homem, tentando se revelar para esse homem, se mostrar para esse homem, trazer esse homem de volta. Mas a verdade é que o homem conhece cada vez menos de Deus e não cada vez mais de Deus. Então esse conceito de revelação progressiva não se encaixa aqui, não faz o menor sentido. Joia? Alguém quer comentar alguma coisa antes de irmos para o café? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Vamos para o café. Muito bem, voltamos. A gente parou no dilúvio, onde Deus, a não ser Noé, toda aquela geração estava totalmente corrompida. Noé também, pecados lá. Mas talvez ele ainda carregasse alguma coisa das ordens de Deus. E Deus, ele manda o dilúvio para destruir tudo ali. Vamos para Gênesis 9, de 1 a 7. Eu vou ler isso aqui, tá? Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei aos vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela. Então Deus dá uma ordem para o homem e dá, assim como foi os vegetais, Deus também dá todas as outras coisas para que o homem cuide para o seu próprio alimento também. Mas a gente vê que mesmo após o dilúvio ali, as coisas continuam ainda complicadas. Pessoas derramando sangue um do outro, animais morrendo, pessoas morrendo, e toda a criação ali sendo cada vez a pior. Né? Isso tudo por causa do pecado ter entrado na raça humana. E Deus, ele conhece e admite que só Noé e seus filhos, que também eles também não conseguiriam voltar ao padrão antes. Não só aquela geração que foi no dilúvio, mas também Noé e todos os seus filhos também não conseguirão voltar ao padrão. Né? E a gente vai caminhar agora para a próxima parte aí, que é ao término do dilúvio. Então, depois da queda, qual família que consegue reproduzir o padrão de Deus? Quando o Mark deve escrever 9 marcas de uma família padrão, não tem essa família padrão. Não existe essa família padrão. Não existe essa família modelo, exemplar. Não tem. O padrão de Deus, a possibilidade de se cumprir o padrão de Deus, de se viver o ideal de Deus, ficou lá no Éden. Do pecado para cá, todas as famílias estão reprovadas diante de Deus. Família nenhuma consegue viver mais o ideal de Deus. O pecado tornou isso impossível.
Todas as famílias estão reprovadas. O pecado passa a manchar praticamente tudo que o homem passa a fazer, a viver, a buscar, a desejar. O pecado faz isso. Depois, quando Deus encerra tudo, no dilúvio, e a arca para lá em cima, no norte da Turquia, olha lá, tem um mapa lá. Quando a arca para lá em cima, no norte da Turquia, e depois que as águas baixam, e a família de Noé sai da arca, os 3 filhos de Noé, não sei se vai dar para ver ali, o Jafé vai lá em cima à direita, o Jafé vai lá para cima à direita, para onde é a atual Europa, vai lá para onde é a atual Europa, o Cã desce ali, para onde hoje está ali o Estado de Israel, a Palestina, onde seria a futura Palestina, e o Sem desce para a esquerda, para a região da Mesopotâmia, aonde vai surgir todos aqueles povos acadianos, os sumerianos, aonde tem o Ur dos caldeus, e é assim que a terra é novamente repovoada a partir da família de Noé, a partir da família de Noé. Para a Europa vai o Jafé, o Cã desce ali, beirando para a Palestina, e o Sem para a esquerda, para a Mesopotâmia, aonde vai surgir Abraão ali embaixo. E é a partir daí que a terra é novamente repovoada, novamente é habitada por toda a raça humana. Mas nessas regiões, o padrão de Deus, porque tudo que o homem sabe foi Deus que ensinou para ele. Tudo que ele sabia foi Deus que ensinou para ele. Deus já tinha dado toda a revelação para ele. E eles passam a viver de acordo com o que eles tinham aprendido de Deus, ou tentando caminhar na direção de Deus, tentando reproduzir o que Deus tinha ensinado para eles. Mas, obviamente, que eles não têm sucesso nisso, né? Eles vão, assim como toda a raça humana, eles vão ladeira abaixo. Eles vão ladeira abaixo, e novamente o padrão de Deus que deveria ser buscado novamente de maneira oral. Um detalhe aí, até esse momento não tem a lei escrita, não tem Bíblia, o povo não tinha Bíblia até aí. Não é? Tudo que o pessoal sabia sobre Deus estava sendo transmitido oralmente, de família para família, os pais ensinando os filhos. Pergunta? Alguém? Comentário? O dele será derramado também por alguém. E sobre os animais? Como que funciona? Porque se Deus deixou os animais para o alimento do homem, de qualquer maneira vai ter que derramar sangue do animal. Sim. Comer um animal vivo não rola. Vai ter que matar o animal para comer. Eu não entendi bem. Pelo animal que ele mata, Sim, que ele sacrifica para a alimentação dele? Sim. Não. Deus deu essa condição para o homem, para a alimentação dele. Para a alimentação dele. Então, eu não entendi a pergunta que o irmão fez. Quem derramar o sangue de animais e do homem? Repete aí, irmão. Aqui está no 6, no verso 6. Do 9 e 6 diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Vai responder pelo homem matar o outro. Não Aí animal. Deus não está se referindo ao sangue de animal, está se referindo ao sangue de homens, semelhante ao homem. No versículo 3, Deus já tinha liberado para consumir os animais. Ó, tudo que se move e viver ser-vos-á para alimento. Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Em Gênesis 9:3. Então já podia matar os animais. Foi dado ao homem, tudo. Entendeu? Então o homem ele não responde se ele matar um animal para comer. Ele não responde. Ele responde ele tirar sangue de outro homem.
Se o animal for dele, né? Se for do vizinho, Claro, né? ele não pode roubar dos outros. Ele tem que Se for do vizinho, não dá tem que ser certo. do suor dele. Ainda mais agora que eles têm rifle nas fazendas. Tem uma coisa, um ponto aqui que é digno de nota. Você percebe que as ordens que Deus dá em Gênesis 9 para Noé são muito parecidas com o que ele deu para Adão e Eva no princípio. Porém, há um elemento aqui que não havia lá, que é a morte. Lá Deus não deu os animais para eles comerem, eram as plantas. E Deus não se referiu ao assassinato, até porque não estava dentro daquele plano ali no princípio. Mas agora o próprio Deus reconhece que a queda afetou, mesmo que Noé tente reproduzir o padrão divino, ele não conseguirá, porque agora há morte no mundo. E ele reconhece, Noé, seus filhos vão querer matar um ao outro. E os animais também vão sofrer para alimentar vocês, eles não precisariam morrer, vocês comeriam, mas então Deus já está reconhecendo que não dá para voltar mais. Dá para tentar reproduzir o que ele ensinou lá, mas não dá para voltar, para ser igualzinho, um novo Éden. Não dá, porque a morte está presente agora, nesse recomeço de Deus com Noé. Né? É interessante que a gente vê que a natureza ela começa a ser afetada por causa do pecado do homem. Tanto é que agora ele passa a se alimentar dos animais. Ele não precisava fazer isso antes. Então a gente começa a ver que a própria destruição, não só humana, mas também de toda a natureza começa a ser feita, né, pelo homem, por causa do pecado. Nós temos aí na projeção 2 mapinhas pequenos lá embaixo, em forma de T. Talvez alguns tenham familiaridade com ele. Ele foi um mapa cunhado na Idade Média, chamado de Orbis Terrarum, o mapa T no O, era chamado assim. Tem um T no meio e em torno aí um O. E o que significa esse mapa? Era como os medievais compreendiam a geografia do mundo. Então eles imaginavam que o mundo era dessa maneira. A Ásia ficava na parte de cima, aquela parte maior. Na parte de baixo você tem de um lado a África, do outro lado a Europa. Pelo mapa mundi que nós estudamos hoje, você teria que virar esse mapa, né, para a Ásia ficar de um lado, a África para baixo e a Europa mais para cima, e depois o continente americano do outro lado. Mas é interessante porque esse mapa, que é cunhado na Idade Média, ele é inspirado nesse que está à frente, que é um mapa anterior, que é cunhado com os mesmos continentes, a Ásia, Europa e África, porém, com a indicação embaixo dos nomes dos filhos de Noé. Então, na Ásia você tem Sem indo para a Ásia e povoando a Ásia. A Europa povoada por Jafé e a África povoada por Cã. Então, era um mapa que se usava lá nos primórdios para identificar para onde foram os filhos de Noé e separar os continentes, aí, as partes geográficas do mapa da turma na época. Né? Ok? Então ali, depois que Sem povoa toda aquela região à esquerda, e ali em Ur dos Caldeus surge Abraão. E os irmãos vão lembrar que depois Deus fala para Abraão, olha, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei e tal, tudo mais. Aí Abraão sobe, que ali no meio ali é um rochedo ali, tem que dar sempre a volta ali. Então ele sobe mais ou menos na direção da onde a arca parou, desce. É que eu estou vendo o mapa lá, mas os irmãos estão vendo o mapa contrário. Então ele desce beirando ali o mar, onde hoje é o Israel, e vai até lá o Egito. Lá ele mente a respeito da mulher dele, que é bonita. Os irmãos lembram dessa história aí. Aí a coisa não dá certo, ele sai dali e sobe um pouquinho mais, mas ainda não chega ainda onde é hoje o Estado de Israel. Ele monta acampamento ali, depois a coisa não dá certo, ele sobe um pouquinho mais para onde é Israel hoje. Daí tem a fome, nesse meio tempo eles já mandaram José, já venderam José como escravo para o Egito, e aí quando tem a fome, o povo desce para o Egito. O povo desce para o Egito. Então esse é mais ou menos ali o roteiro que eles fazem. Abraão sai dali de Ur dos Caldeus, da onde Sem povoou, sobe, desce beirando onde é Israel, vai até o Egito, depois sobe, depois ali o povo monta acampamento ali onde é Israel, depois com a fome eles vão buscar socorro no Egito, e é lá no Egito que surge
o Moisés, que é o nosso próximo personagem importante aí. Depois de tudo isso, depois de toda essa trajetória, aí é que aparece o Moisés. Nós temos mais um slide que a nível de informação a gente não vai observar ele completamente, mas é interessante uma tentativa de estabelecer as descendências dos filhos de Noé nos locais onde eles habitaram, Sem, Cã e Jafé. O que nos interessa aqui é o lado de Sem, aí, as letras escritas em azul. Nós temos Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, são os filhos de Sem. De Arfaxade vem um filho chamado Salá, e de Salá um filho chamado Éber. E a partir de Éber, os filhos de Éber são chamados de hebreus. Hebreus, é daí que vem o termo hebreus. Então, de Éber, a sequência continua, até que nós chegamos em Abraão. Abraão, Gênesis 12, surge aqui. Abraão tem 2 filhos, um chamado Ismael em primeiro lugar, depois tem o Isaque. Lembra que Isaque nasce de Sara, da sua esposa. Ismael nasce antes de Agar, que é uma escrava. Sabe de onde é essa escrava? Do Egito. E o Egito foi os povos no Egito foram, a terra no Egito foi povoada pelos descendentes de Cã. Então, Abraão se une com uma egípcia. Então, o filho de Sem se une com uma filha de Cã, e aí nasce Ismael. E de Ismael nós temos 12 tribos surgindo de Ismael, e aí nós temos os ismaelitas que surgem aí do lado de lá. Do lado de cá, Isaac gera Jacó e Esaú, da onde nós temos as nações de Israel e Edom. Edom, a gente já tem lidado com Edom nos livros dos profetas menores, nas pregações domingo à noite. E é de Israel que surgem as 12 tribos. Então, tudo isso é para mostrar que havia muita gente na época de Abraão. Muita gente, muitos povos sendo gerados e criados. E Abraão é apenas mais um ponto aí no mapa, é mais um grãozinho de areia em toda essa imensidão que é o mundo antigo. E Deus escolhe Abraão, vai até Abraão, tira ele da Mesopotâmia, de uma terra pagã. Estevão diz isso em Atos capítulo 7, no seu discurso antes de ser morto. E torna Abraão alguém do qual ele vai abençoar todas as nações. Até que chega em Moisés, lá no Egito. Então a gente dá um salto agora. E é com Moisés no Egito, Deus tira o seu povo da escravidão no Egito, leva até o deserto, e eles ficam rodeando ali a terra de Jerusalém, aquela terra que Deus tinha mostrado para Abraão muitos anos atrás, e ali, no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Nada mais do que um registro escrito para aquelas pessoas do padrão que Deus já tinha estabelecido lá no princípio. É a primeira vez em que Deus registra aquilo que Ele disse, que Ele ensinou para o homem lá no Éden, no princípio. Porém, nós percebemos na leitura da lei que Deus já está considerando o contexto cultural que Moisés vive, o contexto cultural do povo de Israel, que viveu muito tempo no Egito, que assimilou a cultura egípcia, a idolatria egípcia, que não só assimilou os egípcios, tudo isso do povo egípcio, mas também dos povos da Mesopotâmia, todos os povos ao redor, eles eram influenciados por tudo aquilo. A lei já considera isso. É por isso que Deus dá tantas ordens, regulando algumas coisas, que não precisariam ter sido reguladas no princípio. Porque Deus já considera que houve um desvio daquele padrão. Inevitável, não tem como evitar esse desvio. E Deus então coloca limites, fala, olha, vocês vieram até aqui, para que tentem reproduzir ao máximo o padrão que eu dei lá no princípio, vocês não vão conseguir. Mas eu vou colocar limites para que vocês não avancem, para que não piorem. E a lei é uma tentativa de trazer o padrão de Deus para o povo, porém, considerando que o povo já não consegue mais voltar, e já está muito manchado, maculado, pelas culturas que eles têm ao redor. E Moisés então aplica esse padrão divino do princípio àquela nação,
para que aquela nação tente buscar o padrão de Deus, que já foi manchado ao longo do tempo. E nessa lei que Moisés escreve, ele regula desvios, regula fenômenos. O que são essas coisas? São situações que nunca aconteceriam no princípio, mas que só acontecem porque o homem caiu e está cada vez mais longe de Deus. E essas situações não são só influenciadas pelo pecado do homem, mas Israel está sendo influenciada pelas nações ao redor. Então, que situações eram essas? Que fenômenos eram esses? Idolatria. Já havia idolatria no meio do povo. Então Deus está regulando a idolatria, ou melhor, combatendo a idolatria por meio da lei. Outro fenômeno, o divórcio. Acontecia também. Apesar dos egípcios serem um pouco mais precavidos nessa questão, o povo de Israel era descendente de Abraão, que era da Mesopotâmia, em que isso era muito comum. E Deus está regulando. Quando nós lemos a lei em Deuteronômio, o negócio já foi longe demais. A ponto de Deus dizer, se você largou da primeira mulher, casou com uma segunda, e quer voltar para a primeira, esquece, você não pode mais fazer isso. Deus está regulando, não era para ter acontecido isso. Então parem aqui. Parem aqui, não dá para anular o que vocês fizeram lá atrás. Mas parem, não continuem reproduzindo o padrão humano. Então Deus regula isso. Regula recasamento, como eu disse. Regula incesto. Uma coisa que não deveria acontecer e está acontecendo. Regula injustiça na terra. Regula roubo. Regula assassinato. Todas essas coisas que não precisariam ser reguladas no princípio agora são. Porque são fenômenos, são desvios produzidos pelo homem por causa do pecado. Tudo bem até aqui? Isso é muito importante. Tá? Lembrar que o padrão foi dado, Noé já não conseguiu reproduzir. Quando chega em Abraão, ele já está influenciado pelas culturas ao redor. Quando chega em Moisés, Deus tem que pôr limites e regular coisas que são fenômenos, porque os homens estão se desviando de Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o homem vai perdendo aquilo que ele tinha lá no princípio. E o que ele vai fazendo é o possível. Ele faz o possível. Alguma pergunta? Comentário? Discordância? Fiquem à vontade. Tudo bem? Então nós vamos para o terceiro e último tópico, que é o retorno ao padrão divino. Ainda bem que tem um retorno. Ainda bem, senão a gente ia sair daqui chorando, angustiado. Há um retorno. Há um retorno. Agora vai ser um dos dois aí que vão continuar. Aqui, apesar do povo ter a lei de Moisés, ele se conforma com os padrões e caminhos do homem, né? E eles são disciplinados por Deus através do exílio anunciado pelos profetas. Apesar de ter a lei de Moisés ali com eles se inflamam de mais pecados ainda. E aí a conta chega. E aí eles são levados ao exílio, né? Após a disciplina e o retorno a Jerusalém, a lei que deveria revelar a dependência total do homem ao padrão de Deus se torna uma tentativa de se acumular méritos diante de Deus, mesmo esses homens sendo incapazes de cumprir o padrão divino, ou seja, uma tentativa. Os homens querendo se aproximar e seguir o padrão de Deus ao seu próprio meio, através de méritos apenas. Isso mesmo, Joia. Então, depois do exílio babilônico, quando surge os fariseus, quando surge isso de sinagoga, porque o pessoal não podia levar o templo e tal, tudo mais, a lei que deveria mostrar para esse homem assim, olha, o padrão de Deus ideal ficou lá no Éden. Aquele lá vocês não conseguem. Moisés vem e estabelece o que o povo deveria fazer na direção desse padrão, desse ideal de Deus. Fala, olha, vocês caminham nessa direção. Obedeçam isso aqui, essa lei. Vocês vão encontrar Deus através disso daqui. Mas o povo não consegue. O povo não consegue. Essa lei deveria mostrar para o povo que o povo era incapaz. Incapaz.
E esse povo deveria buscar o Messias prometido. Mas eles transformaram essa lei, corromperam, macularam. E essa lei que deveria mostrar que um homem era completamente dependente de Deus, para agradar a Deus, se torna um modelo de acumular mérito. Então o cara começa a se orgulhar porque dá o dízimo do endro, da hortelã, do cominho. O outro se orgulha de cumprir a lei com tanto rigor que extrapola aqui e ali. E eles acabam falando, olha, eu estou bem diante de Deus porque eu consigo cumprir isso daqui da lei. Então, a lei que deveria mostrar que esse homem era fraco, incapaz de agradar a Deus por si só, o povo transforma essa lei incrível. A lei que deveria reprovar o povo se torna uma fórmula de aprovar o povo aos olhos do homem. Então, Jesus Cristo vem, irrompe a história e encerra esse ciclo. Jesus Cristo vem e encerra esse ciclo e recomeça com uma nova orientação. E aí nós chegamos, vamos dar um salto agora, vamos para o Novo Testamento, abrir em Mateus capítulo 23. Por conta do tempo nós tivemos que pular algumas passagens, a gente só pincelou elas aqui, depois nós podemos passar para vocês os textos, principalmente de Gênesis, um ou outro a gente teve que pular aqui por causa do tempo. Mateus capítulo 23. Nós estamos diante de uma ironia, porque a lei que deveria ser o padrão, e é o padrão que revela, ou melhor, a revelação do padrão de Deus lá no princípio, essa lei deixa de ser uma revelação do que Deus quer ao homem e passa a ser agora um fardo para os homens na época em que Jesus vem ao mundo. E é um fardo com esse sistema de mérito, né? Então, para avaliar quem está mais próximo do padrão divino, quando na verdade a lei devia mostrar ninguém consegue. Ninguém consegue, o que Deus queria era totalmente diferente do que vocês estão fazendo. E eles não conseguem compreender isso. E quando Jesus vem, ele expõe isso aos judeus e ele condena o que os judeus estão fazendo na sua época. Olha Mateus 23, de 1 a 7, diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disseram. Quando ele está se referindo à cadeira de Moisés, ele está se referindo ao que Moisés escreveu. Então, quando eles estiverem reproduzindo o que Moisés disse lá na lei, obedeçam, porque é o padrão de Deus, na tentativa de aplicar aos dias de vocês. Mas, Jesus diz, não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Um pouquinho mais à frente, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Jesus está dizendo, vocês usam a lei para dizerem que estão aprovados por Deus, quando a lei condena vocês. Nenhum de vocês estão aprovados, nenhum dos judeus, nenhum dos fariseus, nenhum dos saduceus. Quando eles falam da lei, ouçam o que eles falam, mas a vida deles não é exemplo. Eles podem estar tentando, havia sim judeus sinceros na época, havia gente que era mal intencionada, mas mesmo que tentem, não conseguem mais voltar naquele padrão. Nem Noé conseguiu, nem Abraão conseguiu, nem Moisés conseguiu. Vocês acham que agora vocês, depois do exílio, depois do castigo, vão conseguir? Não, também não vão conseguir. É isso que Jesus está mostrando. Vocês não conseguem. É impossível que vocês voltem para aquele padrão, né? Paulo também faz essa leitura, percebe isso, a gente vê isso em Gálatas 2, verso 15 a 16, ele diz assim, falando sobre Pedro, que estava
querendo complicar a vida dos gentios. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, isso que Jesus diz, toda essa condenação que Jesus Cristo faz à lei judaica, Paulo percebe isso também. Paulo, que era um desses, agarrado à lei judaica, ele também percebe e faz essa leitura, fala, olha, a gente não consegue mesmo, é isso mesmo, a gente não consegue, a gente judeu de nascimento não consegue por si só, a gente não consegue viver o que Deus planejou, o que Deus intencionou, o que Deus mandou lá no princípio. A gente nem consegue cumprir a lei como deveria cumprir, a gente não entendeu o que a lei deveria representar para a gente, nos mostrar que somos fracos e culpados diante de Deus. Então, o Novo Testamento, os leitores do Novo Testamento fazem tentar aplicar a cultura da época o máximo possível do padrão de Deus. O máximo possível do padrão de Deus. É isso que o Novo Testamento faz. Toda a Escritura faz isso. Uma tentativa de trazer, de lembrar, de mostrar para o povo o que foi que Deus estabeleceu lá no princípio. O que Deus estabeleceu lá no princípio? Aonde está Deus? O homem se distanciou de Deus, esqueceu quem era Deus. Não sabe mais onde encontrar Deus. Então Deus dá o Antigo Testamento para que esse homem possa se lembrar e achar Deus novamente. O homem corrompe isso. Então Deus manda o Novo Testamento. E no Novo Testamento, os autores originais tentam aplicar o máximo possível deste padrão estabelecido lá no princípio, mas também considerando toda a corrupção que já aconteceu até ali aqueles dias. Então a gente percebe isso em muitas passagens. Então, lá no princípio, não havia o divórcio. Quando chega na lei, já há o divórcio. Moisés tenta regular isso. Consegue regular de alguma maneira. Quando chega no Novo Testamento, a coisa já desandou de novo e já está se divorciando de qualquer maneira. E aí o povo vai confrontar Jesus. E aí o povo fala assim, olha, Moisés falou que poderia dar certidão de divórcio. E Jesus fala assim, tá certo, Moisés falou isso, falou por conta da dureza do coração de vocês. Mas lá no princípio não tinha isso. Vocês estão querendo reproduzir um modelo de vida, tentem reproduzir o lado do princípio. Essa é a tentativa, é isso que o Novo Testamento vem fazer. Mostrar para o homem que se distanciou de Deus onde ele pode encontrar Deus, onde ele pode caminhar na direção de Deus e lembrar o que ficou para trás lá no princípio, o padrão de Deus. Aqui a gente olhar para esse slide, a gente tem o início. Volta um pouco, por favor. A gente vê o início ali de tudo que Deus ele fez, o princípio, e que tudo era perfeito. Mas ao decorrer das gerações, ali Noé, Abraão, Moisés, no Novo Testamento e até chegar à igreja também, a gente vê que o homem ele vem em decadência. Pode ir passando. Ele vem em decadência. E se a gente for olhar para a raça humana desde aquela época, não só o ser humano, mas toda a natureza, ela foi afetada pelo pecado. E tende de mal a pior. Cada vez mais, as coisas vai piorando. Certa vez eu conversando com um jovem, a gente conversava e dizia o seguinte, imagina uma pessoa jovem falando isso, do momento que ela estava vivendo. Ela já estava pensando em algo lá do futuro. Ela falou, olha, eu tenho pena da geração que vai vir. Eu tenho pena desses pequenos agora. Porque eles vão passar por coisas terríveis, da qual que a gente nem experimentamos ainda. Aquilo que a gente vivemos foi ruim. Mas por causa do pecado, coisas terríveis surgirão. Coisas muito piores. Coisas que a gente achou que nunca iria acontecer. Primeira vez que eu ouvi falar de tsunami, eu olhei aquilo e falei, que coisa, como é que a natureza se revolta desse jeito? É consequência da queda do homem.
Deus quis isso? Não. Essa não foi a vontade de Deus. E a gente vê aí, homem, ele fabrica carros, construções incríveis aos olhos humanos, aviões, e com o tempo isso desaba e mata um monte de gente, e as pessoas falam, onde Deus estava que não viu isso? Aí a gente pode responder, nós mesmos para responder isso, né? Deus mandou fazer isso? Deus mandou o homem andar, a construir um carro para andar a 300 km por hora? Deus não mandou. O homem fez porque quis. E quando as coisas acontecem, quando os acidentes acontecem, quando a natureza é afetada porque o homem lança gases na atmosfera, e isso tudo volta contra o homem, e quando as coisas acontecem, aí a culpa é colocada em Deus. Aí é fácil colocar a culpa em Deus. Mas a coisa vem acontecendo desde depois que o padrão foi quebrado, as coisas vêm complicando cada vez mais. Mas há um alívio, né? Pode falar. O que a gente está vendo aí no slide é o princípio. Você vê que tem um degradê de azul aí, tons em azul, né? O princípio é o azul mais escuro, é aquilo que Deus queria que o homem reproduzisse. Em certa maneira, é o que Noé vai tentar reproduzir na sua geração. Só que você percebe que ele esbarra na sua época. E na próxima geração, quando vem Abraão, nós já temos agora um tom mais claro, que é exatamente para comunicar isso. Aquela cor que era forte, aquilo que era claro para o homem, ele vai se perdendo e fica difícil de voltar para aquela cor original. Ou seja, as gerações vão se corrompendo e cada vez mais que o tempo vai passando, mais difícil é de voltar para o princípio. Nós temos a geração de Abraão, nós temos a geração de Moisés. Moisés faz o que é possível para reproduzir aquele padrão, mas a sua geração, o povo já se desviou demais, então ele põe alguns limites. Depois disso, o Novo Testamento aparece, e aí piorou, né? Porque agora você tem, além de toda a cultura que foi assimilada pelos israelitas naquela época antes do exílio, agora tem a cultura do exílio, e agora tem a cultura greco-romana. Então, e não só estou falando de cultura, mas estou falando do paganismo, estou falando dos pecados dessa época. E o Novo Testamento tenta, de novo, colocar limites e falar, a gente tem que voltar para lá. Mas é difícil de voltar, cada vez mais difícil. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7 da sua primeira carta, ele está falando de divórcio, novo casamento, ele está falando de separação, ele está falando de pecados sexuais, ele está falando de viúvas. E nada disso foi plano original do princípio. Deus não queria que homens morressem, Deus não queria que casais se separassem, e não era esse o plano original. E Paulo está querendo pôr um limite, fala, gente, para aí, se separou, para aí, olha, ele põe limites. E quanto mais o tempo passa, quem diria os nossos dias hoje na igreja, né? A época em que a gente vive, piorou muito. Se estava feio lá na época de Jesus, hoje está pior. E vai cada vez mais piorar, isso é o que o Novo Testamento diz para nós. Até que chega a nova criação, pode passar, Ju, que é o final do Novo Testamento, né? O Novo Testamento termina mostrando o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21 e 22, em que esse padrão vai ser novamente buscado na sua plenitude. E quando nós lemos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a gente percebe que não é muito parecido com o princípio. O jardim é muito parecido, a nova cidade, a nova Jerusalém é muito parecida com o jardim, porém é melhor. É melhor. E a leitura dos dois capítulos, depois você tem um tempo para ler com mais calma, mas mostra que, por que é melhor? Porque agora esse homem, que no princípio tinha de escolher apenas entre bem e bem, mas ainda assim teve a possibilidade de querer seguir um terceiro caminho, que é escolher entre o bem e o mal, ele escolhe o mal, e aí então nós nascemos caídos, e nós temos esses dois caminhos na nossa frente, bem e mal, mas nós não conseguimos escolher só bem. Às vezes conseguimos, na maioria das vezes não. No novo céu e na nova terra, o homem vai voltar a escolher apenas entre bem, e não mais terá a possibilidade de escolher o mal, porque todo pecado será aniquilado, julgado, por causa da obra de Cristo. Então, é isso que o Novo Testamento ensina e aponta para uma nova realidade, muito melhor do que todas as que já experimentamos como humanidade.
em que o homem já não terá mais possibilidade de cair desse padrão de Deus. Vou fazer uma pergunta agora para ver se a gente conseguiu o nosso objetivo. A gente está produzindo resoluções bíblicas para a vida atual. É isso que a gente está se propondo a fazer. Produzir resoluções bíblicas para a vida atual. De onde nós partimos? Para onde que nós olhamos na hora de definir, na hora de formular essas resoluções? Quem quer responder? Para onde que nós olhamos? Alguém falou? Para onde que nós olhamos? De onde nós partimos? Do princípio. Do princípio. Na hora de definirmos as resoluções, o que é vida, o que é igreja, vamos ter que passar por ela, como deveria ser a igreja. O que é família, culto, para onde que nós olhamos? Para o Novo Testamento? Para o Antigo Testamento? Aonde que nós nos debruçamos para tentar chegarmos numa resolução mais bíblica possível, vamos usar essa expressão. Para onde que nós olhamos? Olhamos num todo, né? Em toda a Escritura, até chegar a Cristo e toda a resolução da nova vida, nova criação. Sim, nós olhamos para as Escrituras porque só nas Escrituras é que nós vamos encontrar esse padrão de Deus. Mas aonde que nós nos debruçamos? Aonde que nós nos debruçamos para definir, para formular essas resoluções? No princípio. No princípio. É no princípio. Então, o Gênesis, a Torá, elas são fundamentais, elas são a base, é lá que nós buscamos, é lá que nós bebemos para definir essas resoluções bíblicas para a vida atual. Todas as definições que vamos apresentar aqui é para lá que nós olhamos, para o princípio, para o Gênesis, e como o povo aplicou esse princípio naquela cultura que Deus escolheu para revelá-la. Joia. Então, antes do Gil finalizar nas conclusões, é importante que a gente olhe para todas as etapas em que Deus se manifesta aos homens ao longo da narrativa bíblica e considerar que nós não conseguimos reproduzir esse padrão, isso a gente reconhece, e nós não conseguimos reproduzir o padrão do princípio e sequer a lei de Moisés. Se nós tentássemos reproduzir a lei de Moisés, nós não conseguiríamos. E a gente sabe que nela há questões específicas para o povo hebreu e questões específicas que se cumprem em Cristo, coisas que são sombra, por exemplo, as questões do sacerdócio e tal. Então, o modelo de tentativa mais próximo de nós é o Novo Testamento. O Novo Testamento é a reprodução do princípio, considerando o seu contexto, mais próximo de nós. Então, o nosso trabalho é desconsiderar o Novo Testamento, desconsiderar a lei, não, de jeito nenhum. Nós vamos olhar para cada um desses blocos de textos, inspirados por Deus, revelação de Deus. Porém, nós vamos olhar para eles considerando o seu contexto cultural. Então, considerando de que ele é uma tentativa de voltar para o padrão. Ele é uma tentativa de voltar lá para aquele ideal de Deus. E que mesmo assim é insuficiente. Por exemplo, eu falei sobre o divórcio e o novo casamento, quando Paulo fala sobre isso. Ele está tentando regular uma coisa que nem deveria existir. Mas existe. E o que a gente faz? A gente tenta lidar com o que é possível. Quando ele fala sobre divisões na igreja entre algumas pessoas que queriam um líder, outro líder, isso não deveria acontecer no meio do povo. Mas acontece. Por que acontece? Por causa do pecado. E ele regula isso. Então ele está tentando voltar para o princípio, mas sabe que é impossível que se volte, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente tem que tentar voltar. Então, ao estudar a Bíblia, o nosso olhar sempre vai ser voltar para o padrão estabelecido lá no princípio, que foi o que Jesus fez no seu ministério e o que Jesus vai fazer na nova criação. Mateus 19, para mim, é um texto-chave, como o Gideon citou. Os fariseus perguntam, eles perguntam, é permitido ao homem separar da mulher por qualquer razão? Ele diz,
O que diz a lei de Moisés? Moisés deu permissão de carta de divórcio. Ele diz, Moisés deu por causa da dureza do coração de vocês. Então, foi preciso regular porque vocês estavam indo de mal a pior. Porém, o que Jesus disse? Não foi assim desde o princípio, não era para ser assim. Vocês deveriam olhar para lá e não para Moisés. Não olhar para a interpretação que vocês estão fazendo de agora, vocês tinham que olhar lá para o princípio. E é isso que a gente vai tentar fazer nas nossas resoluções. Vamos considerar o Novo Testamento? Claro que vamos. Vamos considerar o Antigo? Claro que vamos. Vamos basear a nossa posição na Bíblia como um todo? Claro que vamos, porque a gente não tem mais para onde ir. É a revelação única e total, revelação escrita de Deus. É a revelação de Deus ao homem. Porém, nós temos que considerar o contexto em que eles viviam e considerar de que nenhum desses povos conseguiu voltar para o princípio de Deus. Tentaram, mas não conseguiram. A gente tirou 4 conclusões. Eu vou ler aqui, depois a gente vai encerrar. Deus determinou o padrão, e este foi revelado desde o princípio ao homem no Éden. Depois a gente viu que esse padrão é inalcançável, por causa da queda ao pecado. E a história da humanidade e do povo de Deus nos provam isso. Terceiro, a gente viu também que as Escrituras nos revelam este padrão. Nela, encontramos a revelação de Deus e sem ela nunca saberíamos qual é o padrão divino. E quarto, devemos buscar ao máximo o padrão divino, que é o caminho de Deus para o homem, para saber como devemos viver, devemos ir para a sua revelação e não para livros de teologia ou teólogos durante a história, que são os dias de hoje e há muito tempo vem vindo aí, que apenas tentam aplicar o padrão divino à sua época. Não é algo que Deus colocou lá no princípio, mas é uma tentativa. Alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Jóia. Quem quer orar para a gente encerrar? Alguém quer orar para a gente encerrar? Estamos com fome, então eu oro. Eu também estou. Deus, nosso Pai bendito, obrigado pela essa manhã tão bela. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de com total liberdade nos debruçarmos sobre a Tua palavra e nela buscarmos a Tua voz para nós hoje, nos nossos dias. Recebe o que fizemos aqui hoje e o que vamos fazer durante todo o dia como culto ao Senhor. Ser com Tua igreja espalhada no dia de hoje ao redor de todo o mundo. Recebe todos os louvores, todas as adorações. Para isso eu te suplico perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados dos meus irmãos. Queremos consagrar o dia de hoje ao Senhor. Coloca no nosso coração, dia após dia, a alegria da Tua salvação e o desejo intenso e sincero de buscar o caminho do Senhor e não o nosso próprio caminho. Que o Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos conduza nessa busca de vivermos para o Senhor e somente para o Senhor. Assim oramos em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém.